Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, verso 21. Hoje também é uma culto e ação de graças pelo aniversário do pastor Adriano. Que Deus abençoe, pastor, você é bênção em nossas vidas. Não ia lhe esquecer. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, lhe disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los sobre os cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Vamos orar, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Eu sei que tu preparaste esse momento de uma forma especial para cada um de nós, Pai. Pai, eu sei que tem verdades dos céus que tem que invadir as nossas vidas, Deus. E eu sei que tu nos chamaste hoje aqui para provocar a nossa fé, Deus. Pela tua própria palavra nós entendemos que existem fé robustas e existem fé que são acanhadas, Deus. E é por isso que hoje nós clamamos ao Senhor para que de alguma forma a nossa fé seja desenvolvida, porque nós queremos entrar no nível mais profundo de conhecer ao Senhor e de acreditar que o Senhor tem resposta para cada um de nós hoje nessa noite. Por isso fala conosco de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Digam todos amém. O tema dessa mensagem é: qual o tamanho da sua fé? O tema dessa mensagem é uma pergunta, porque ela tem que marcar os nossos corações nessa noite. Você já se fez essa pergunta de qual é o tamanho da sua fé? Porque eu sei que é delicado nós conseguirmos mensurar qual é o tamanho da nossa fé. É difícil nós encontrarmos talvez um parâmetro que consiga nos direcionar o tamanho da nossa fé. Eu sei que é delicado nós olharmos para a nossa caminhada com Cristo e a gente conseguir entender: a minha fé é grande ou a minha fé é pequena? A minha fé tem agradado o coração de Deus? Ou a minha fé de toda forma ainda tem que se desenvolver muito porque Ele tem mais para mim? Porque naturalmente nós talvez tenhamos até facilidade para mensurar, para quantificar e para entender qual é o tamanho da fé do nosso irmão. Porque às vezes a gente olha para alguém, quando nós vamos orar por alguém, ou de repente alguém está orando, como esses testemunhos, por um milagre, por uma cura, por uma bênção financeira, ou seja lá, qualquer tipo de bênção, qualquer tipo de toque de Deus, a gente consegue mensurar no outro dizendo: olha, dá para você ser mais intenso, dá para você crescer mais. Mas quando se trata da gente, a gente olha para a nossa vida e às vezes a gente não tem parâmetros para definir de que forma a nossa fé é realmente profunda. Para os outros até erroneamente a gente consegue identificar. Mas olha o que a Bíblia diz, que entra como nosso primeiro parâmetro. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, lá em Hebreus, e a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Fé é uma convicção no coração, é uma certeza que eu tenho mesmo em expectativa, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero no meu coração que aquilo que eu planejei, que aquilo que eu sonhei, que aquilo que eu preciso vai dar certo, porque eu tenho esperança, e isso vai se concretizar, porque eu creio nisso.
mas ela também é a convicção de fatos que não se veem. O que é isso? Eu acredito mesmo sem olhar. Como eu posso naturalmente acreditar sem olhar? Porque não é natural, é sobrenatural, é espiritual. Eu não olho com os olhos naturais, eu olho com os olhos da fé. Então esse começa a ser teu parâmetro. Outro parâmetro é, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. E é por isso que hoje nós fomos chamados aqui para mexer no nosso coração, para mexer na nossa vida de uma forma que você entenda que sim, Deus deseja um nível mais profundo na tua fé. Deus deseja que você tenha uma fé robusta, porque isso agrada o coração de Deus. Não é à toa que a Bíblia fala sobre a fé como um grão de mostarda. Ela fala que a possibilidade da fé sendo um grão de mostarda já é extremamente poderosa. Ou seja, um grão tão pequeno, talvez um dos menores que existem. Ainda assim, a palavra de Deus nos direciona que se nós tivéssemos uma fé dessa pequenininha, seria uma fé que poderia fazer milagres e maravilhas acontecerem pelo nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E quando nós vemos isso, ficou melhor agora? Deixa eu ver se o ajeito está caindo. E quando nós vemos isso, eu acho que está dando muito retorno. E quando nós vemos isso que eu acabei de falar para vocês, a mulher do texto que nós acabamos de ler, ela é a prova de que existem níveis de fé. Para você entender a palavra que nós acabamos de ler aqui, ela fala sobre uma mulher que a Bíblia diz que era a mulher cananeia. Ela é conhecida assim. Essa mulher, em determinado momento, ela tinha uma adversidade, uma guerra, uma luta. A sua filha estava fadada a endemoninhamento. Ela estava mal, ela estava miseravelmente endemoninhada, dizia a palavra. E isso era uma condição que fazia ela ficar mal. E aquela mulher, ela entendeu quando ela viu Jesus passando. Ela soube, Jesus está passando por esse lugar. É a minha oportunidade de alguma forma de ser tocada por Deus e ter a provisão do meu milagre. Ela entendeu que aquele momento era o momento que aquilo ia acontecer. E ela aproveita essa oportunidade quando Jesus está passando por um local estrangeiro, que era o local de Tiro e Sidom. E quando Jesus ele encontra com essa mulher vai em socorro de Jesus, ela pede: Jesus, me ajude, eu tenho um problema, a minha filha está em casa, ela está mal, ela está sofrendo, só o Senhor pode mudar. E naquele momento Jesus não responde nada, os discípulos já mandam ela ir para longe, querem dispersar aquela mulher porque ela estava incomodando, e Jesus começa a dar algumas palavras para aquela mulher, como quem diz: mulher, eu não vim para esses, eu não vim para ti, eu não vim para estrangeiros, eu vim para o povo de Israel, eu vim para os filhos de Israel, eu vim com esse propósito, eu não tenho o que falar para você. E essa mulher insiste, ela fala: Jesus, me socorre, me ajuda. E aí nesse momento, a gente vê que Jesus ele já começa a tratar de uma forma mais forte, e ele diz: olha, mesmo quando os seus senhores estão lá comendo, e essa comida não foi direcionada aos cachorrinhos, ela foi direcionada aos filhos de Deus. Ela diz: mas até os cachorrinhos comem da mesa de seus senhores. Ela se mostra no nível de humilhação, ela quebra a sua soberba, ela quebra a sua posição, e ela vai diante de Jesus dizendo: Jesus, eu sei que o teu propósito não é esse, mas eu quero te tocar de forma diferente. Eu quero de alguma forma extrair de ti, porque eu acredito que tu tens algo que só tu podes me dar. E a Bíblia nesse momento, ela relata que Jesus diz: por causa dessa situação, eu vejo que a sua fé é muito grande. E por esse motivo que seja feito conforme você quer, conforme você planejou. A sua filha está sarada, a sua filha está liberta, a sua filha está curada. Pode aplaudir o Senhor. E essa mulher no texto, ela prova que existem níveis de fé. E a pergunta que tem que ficar no nosso coração hoje é: qual é a necessidade que te fez vir hoje aqui nessa noite? Essa mulher, ela tinha uma necessidade, era a sua filha.
E é interessante porque às vezes a gente sofre, às vezes a gente está mal, às vezes a gente está num tempo muito difícil, a gente tem demandas. Você talvez tenha chegado hoje, nessa noite, aqui nesse local, e você tem um filho doente. Talvez você chegou nesse local e o teu casamento está a ponto de acabar. Talvez você chegou hoje aqui nesse local e a sua vida não está legal. Quanto mais você tenta, parece que as coisas estão desandando. E a pergunta que Jesus faz para você é: o que isso tem que te provocar? Porque essa mulher, quando ela chega em Jesus, ela fala: a minha filha. É como se ela dissesse: essa é a minha responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. E que hoje você possa entender dessa noite que existem algumas atitudes nossas que tocam de forma diferente o coração de Jesus, inclusive comprovam o tamanho da nossa fé. Essa mulher, quando chega na presença de Jesus, ela conseguiu tocar o coração de Jesus de forma diferente. Jesus não estava planejado para esse momento, mas Jesus se deixou ser tocado. Eu sei que você talvez chegou hoje aqui, talvez com uma demanda muito complicada, de vida, que talvez você olhando para as circunstâncias, você olhando para as suas guerras, é algo que parece que insolúvel. Mas tem algumas atitudes que eu e vocês, nós podemos extrair essa noite, para que Deus ele possa agir de forma diferente nas nossas vidas. E é por isso que eu quero trazer algumas lições, para aumentar o nível da nossa fé. A primeira lição é buscar e confiar em Deus, independente das circunstâncias. Mateus capítulo 15, verso 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Quando eu vejo essa palavra, irmãos, e eu vejo miseravelmente, isso me traz à tona um estado. Muito provavelmente, se você ouvir essa palavra, alguém é miserável, você vai fazer uma noção na sua mente, você já começa a pensar como é essa pessoa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a pessoa com roupas rasgadas. Eu imagino uma pessoa não só de roupas rasgadas, mas uma pessoa que provavelmente tem uma dificuldade de higiene. Eu vejo uma pessoa que ela vive reclusa do convívio social, que ela tem de todas as formas as suas necessidades como precárias. E eu imagino essa mãe levando diante de Jesus essa situação como quem diz: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque eu já devo ter tentado de todas as formas isso se resolver, mas é minha filha, e a minha filha ela está em estado de miserabilidade. Ela está sofrendo e eu não sei mais o que fazer, porque não tem natural para se fazer, porque ela tem um problema espiritual e ela precisa ser tocada e curada pelo Senhor. São os momentos que você olha para as circunstâncias das tuas vidas. Você olha para a tua vida, você olha para a tua guerra e você diz assim: está difícil, está complicado, eu não consigo ver luz no final do túnel. Como é que eu vou conseguir confiar se meus olhos eles não conseguem ver? Porque isso é fé. Você não consegue ver, então confie, porque Deus tem um plano para tudo isso. A questão é que nós só precisamos ter a voz dele falando no nosso coração. Nós só precisamos ter certeza que Jesus está presente e cuidando de cada um de nós. E é por isso que a primeira coisa para nós fortalecermos a nossa fé, para nós entrarmos num nível mais profundo, é aprender a buscar e confiar em Deus, mesmo em meio a situações e circunstâncias adversas. Como é que eu busco? As coisas não estão legais, então eu vou acordar amanhã e eu vou fazer algo diferente. Eu vou clamar ao Senhor e eu sei que Ele vai me socorrer. Eu vou persistir, eu vou tentar, eu vou atrás. Mas não só isso. No meio desse caminho, quando eu começar a clamar ao Senhor, quando eu começar a buscar ao Senhor, eu preciso aprender a confiar nele. Mas não adianta eu dizer que confio em Deus se eu não buscá-lo. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, se você tiver uma enfermidade, ainda que Deus possa agir na tua vida, você deve buscar um especialista. Você pode até dizer: eu confio que os médicos eles podem me curar. Mas se você não buscar um especialista, você nunca vai saber nem a causa, nem como você vai ser curado. Da mesma forma, Deus está convidando você para confiar nele.
Mas não basta só confiar. Deus está fazendo um convite para você andar e viver de forma diferente. Para que você não faça uma busca por Jesus só quando você vem ao culto, só quando você vem aqui a essa igreja ou qualquer outra igreja, mas que todos os teus dias sejam dias de busca do Senhor. Que você acorde amanhã e diga: Deus, eu tomei a decisão que eu vou te buscar e confiar no Senhor. A minha luta, a minha guerra pode ser grande, mas o Senhor está na frente de tudo. Eu sei que existem pessoas que estão sofrendo aí, e essa é a sua circunstância complicada. Talvez você esteja sofrendo há 5, talvez você esteja sofrendo há 10 anos, talvez há meses. E eu lembro de uma história que a Bíblia fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia fala que esse paralítico, ele já há décadas estava ali sofrendo com aquela enfermidade. Em determinado momento, Jesus encontra com ele, porque ele estava à beira desse tanque, que era o tanque de Betesda. Esse local havia uma crendice, uma lenda da época, de que o anjo descia de certo em certo tempo, ele mexia a água. E quando ele mexesse a água, o primeiro que entrasse na água seria curado de qualquer enfermidade. E ali haviam coxos, paralíticos de todas as formas, ali haviam cegos, surdos, de todas as formas. Em determinado momento, ele começa a relatar a situação dele para Jesus, e ele não percebe que Jesus estava com ele. E ele pergunta: você quer curado? Quer ser curado? E a resposta dele é: não tem quem me leve a esse local. Ninguém me leva a esse local. E esse homem estava sofrendo há tanto tempo e esperando algo e uma crendice. E nunca ele conseguia, porque sempre ia alguém antes dele. Esse homem, todas as vezes que ele começava a se ajeitar para ir, alguém ia no lugar dele, porque ele era um homem coxo, paralítico, ele tinha dificuldade, ele não tinha condições de ir até aquele local. E às vezes nós estamos dessa forma. Você está paralisado com algo que aconteceu na tua vida. Você olha as circunstâncias e as circunstâncias te paralisam. E é como se Deus falasse para você hoje nessa noite: ei, acorda, começa a me buscar, começa a confiar em mim, porque eu vou cuidar da tua vida. Não é um tanque, não é uma crendice, não é uma forma mágica. Simplesmente, se eu estiver presente na tua vida e você confiar em mim, a sua vida vai mudar. Deus quer mudar a sua vida. Deixa esse problema de lado. Às vezes a gente se apega muito a esse problema. Sabe o que eu lembro? Quando nós vemos a história dessa mulher, dá a entender que a sua filha, estando em casa, ela vai ali sozinha. Sabe o que era interessante? Porque essa mulher, naturalmente, se ela tivesse provavelmente um marido, a Bíblia não conta sobre isso, mas dá para se entender, quem apareceria nessa história era o seu marido, buscando a cura em Jesus, como muitos momentos acontecem. Porque em grande maioria desses momentos de um encontro com Jesus, quando aparece uma mulher clamando por Jesus, normalmente era uma mulher solteira, uma mulher viúva. E essa mulher, quando nós olhamos essas circunstâncias, nos faz lembrar onde estava essa garota. Essa garota provavelmente estava em casa. Quem ficou com essa garota? Não se sabe. Mas será que essa garota não ficou trancada? Será que essa garota não ficava reclusa? Porque naturalmente ninguém ficaria com uma garota que estivesse endemoninhada. Ninguém se sentiria seguro. E é como se isso deixasse ao nosso coração que essa mulher, ela deixou o problema de lado e ela foi atrás da solução. Só que às vezes nós deixamos a solução de lado e nos agarramos no problema. Deus está falando com alguém aí hoje, essa noite? Diga amém. É aquele momento que Deus fala ao nosso coração e Ele diz: ei, chega de falar do problema, vamos chegar na solução. Eu sou a tua solução, confia em mim, me busca, que eu tenho a solução que você precisa. Número 2, lições para aumentar o nível da nossa fé. Entender que mesmo quando Deus não usa palavras, Ele está falando. Entender que mesmo quando Deus não se torna audível para você, mesmo entender quando você não tem extremamente clareza, Deus continua falando, porque Deus nunca se calou, Deus sempre continuou falando. Eu queria pegar a primeira parte do verso
23 do capítulo 15, que diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Essa mulher chega com Jesus e diz: Jesus, a minha filha está no estado deplorável, miserável, ela está miseravelmente endemoninhada. E aí a Bíblia diz que Jesus não emite palavra. Mas Jesus não emitir nenhuma palavra não significa que Jesus não falou nada, porque Deus fala, mas nem sempre com palavras, porque Ele pode usar pessoas, Ele pode usar momentos, Ele pode usar lugares, às vezes Ele pode usar até doenças. Às vezes Deus pode usar até situações que são adversas na tua vida, guerras que você tem passado. Às vezes você diz assim: Deus, fala comigo se esse homem é o homem da minha vida. Fala comigo se é o homem que tu queres para eu casar. Aí com um mês de relacionamento o cara grita contigo, o cara te xinga e às vezes até te bate. Aí você diz: Deus, tu não fala comigo, Deus. E Deus fala assim: eu estou falando. E você não está ouvindo, pula que é laço. Só que às vezes a gente, eu estou falando de uma forma em brincadeira, mas consiga perceber na sua vida que às vezes a gente não nota. E aí sabe o que foi interessante? Pouco antes de vir para cá, já tinha finalizado tudo. Eu recebi alguns pagamentos e esses pagamentos deram para quitar tudo aquilo que eu tinha que resolver. Sabe o que é isso? Confiança nele. Eu simplesmente disse: Deus, eu não preciso que tu fales aqui que tu vais resolver tudo para mim. Eu sei que tu vais resolver. Eu tenho fé que o Senhor sempre resolveu antes. Tu tens resolvido e tu vais continuar resolvendo tudo que eu preciso na minha vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que te trouxe aqui em segurança, em saúde, é o mesmo Deus que vai cuidar de você amanhã. Para que essa ansiedade? Para que esse desespero? Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando das tuas coisas. Ele é um Deus que cuida de você. Ele é um Deus zeloso. Mas nós precisamos entender que mesmo quando Deus não usa palavras, Ele continua falando. Só que na nossa ânsia de querer ouvir a Deus, as pessoas até se frustram, porque esperam Deus falar sempre com palavras. E às vezes talvez geraria um sentimento, que essa mulher aqui não demonstra isso, mas gera um sentimento às vezes em nós de abandono. Deus me abandonou, Deus está em silêncio. Deus, eu preciso que tu fales comigo, porque tu continuas em silêncio? E nós precisamos entender que o silêncio de Deus nunca vai ser ausência de Deus. Quando Deus ficar inclusive em silêncio, nunca vai ser a ausência dele. Por isso que o salmista, falei no culto passado, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que é isso? Ele não precisa dizer nenhuma palavra, ele só precisa ter uma atitude. Ele pega na sua mão e diz: eu estou com você. Eu estou com você, confia em mim, me busca, entende, confia no que eu estou fazendo na tua vida, porque eu estou com você. Nós precisamos começar a entender o agir de Deus nas entrelinhas, o agir de Deus nos momentos que Ele não fala audivelmente, mas Ele fala ao teu coração. É quando você olha para a sua própria vida e você está bem alimentado. É quando você olha para a sua vida, você está bem vestido. Quando você olha para a sua vida: eu não tenho nada disso, mas eu tenho saúde. É porque Deus cuidou de você até você chegar aqui. Sabe por que você está vivo? Porque Deus tem propósito com a tua vida. Você não tinha nenhum outro motivo para estar vivo, senão o propósito de Deus. Então o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Ele tem as formas dele de falar conosco. E número terceiro e último: persistir até Deus agir. Mateus capítulo 15, verso 23 diz assim: mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Sempre haverão pessoas dizendo para você desistir, mas não desista. Uma das maiores provas dessa mulher que mostram a fé dela, porque essa mulher chamou a atenção, assim como o centurião romano, essa mulher chamou a atenção e extraiu um elogio de Deus, que a sua fé era uma fé grande, robusta. Porque essa mulher, ela não ligou para o que as pessoas iam falar sobre ela. A Bíblia fala sobre um homem, por exemplo, que é o cego Bartimeu. Você conhece a história. Bartimeu, em determinado momento, ele vê Jesus passando que nem essa mulher, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Quanto mais ele gritava, mais mandava ele se calar, dizia: olha, para, te cala. Só que o clamor dele chegou até o coração de Jesus. Jesus chamou ele, falou: ei, alguém está me chamando, alguém está me reconhecendo. Eu sou o filho de Davi, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. Ele reconheceu, ele entendeu, pode trazer ele até mim. É aquele momento que você toca o coração de Jesus de forma diferente. É aquele momento que você diz: Jesus, eu tenho guerras, eu tenho lutas, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso. Eu tenho um Deus que eu confio, que já está me socorrendo, já está em meu favor. Mas entenda a situação. Jesus tinha algo para fazer naquele local, e ele tinha uma forma que isso tinha que acontecer. Aquele local era um local de estrangeiros, e Deus tinha uma mensagem para entregar para aquele local. E naquele momento, Jesus, ao invés de socorrer aquela mulher, Jesus vai mais forte para saber até que ponto ela estava disponível e disposta. E essa mulher se humilha. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Sabe o que significa? Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste a alguém humilde que diz: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus só está esperando isso de você porque Ele sabe que você não consegue tocar a sua vida sozinha. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Só que o que Ele espera de você? Um coração humilde que diz: Jesus, eu preciso do Senhor, a minha vida está fadada ao erro. Olha a guerra que eu vivo na minha casa, olha o meu casamento, olha a minha situação, olha a minha vida. Às vezes a tua vida está indo até legal, mas você sabe que falta algo, e esse algo é Jesus. É quando Ele diz para você: eu vou te completar, mas Ele precisa de você, esse primeiro passo. Eu gosto de dizer que Deus é um Deus mais reativo do que ativo. O que significa isso? Ele dá um passo e Ele espera. Você dá um passo e Ele vem na tua direção. É como se fosse um espelho. Você dá um passo em direção ao espelho e a imagem vem para você. Todas as vezes que nós damos um passo em direção a Jesus, Ele estende os braços e fala: vem que eu vou cuidar de você. Vem que eu vou responder as suas orações. Vem que eu vou cuidar da tua família. Vem que eu vou cuidar das coisas que você sozinho não consegue cuidar. O que nós precisamos entender é que enquanto Jesus estiver presente, nós não temos que desistir. Aquela mulher sabia que era uma opção única e uma oportunidade única. Jesus estava passando naquele local e nem os discípulos entenderam porque Jesus tem que ir nessa localidade Ciro-Fenícia. Isso é fora do padrão do que nós planejamos. Esse não é o local para Jesus ir. Ele não veio para os estrangeiros, não era o momento disso. E Jesus começa a conversar com essa mulher, e Ele tem uma proposta para essa mulher. Sabe por quê? Enquanto Jesus estiver presente, ainda há tempo. Só atraia Jesus para a tua vida. Atrai Jesus para a tua casa, atrai Jesus para a tua família, atrai Jesus para o teu casamento, atrai Jesus para o teu lar, para a vida dos teus filhos, para os teus negócios, para as tuas finanças. Só diz: Jesus, toma conta de tudo, porque sem ti eu não posso fazer nada.
Você está enfrentando uma guerra no teu casamento, na tua família, joelho no chão, família de pé. Você está entendendo? Você está enfrentando uma guerra, tem que ser conforme essa mulher. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, misericórdia da minha filha. Ela está sofrendo, joelho no chão e falando: Senhor, eu creio que tu vais responder. E eu não saio daqui desse local, eu não desisto, porque enquanto eu clamar, enquanto o Senhor estiver presente, as coisas de Deus vão acontecer. Era normal Jesus ele contestar, por exemplo, os fariseus. Os fariseus mandavam uma pergunta, Jesus respondia com outra pergunta. Ele sempre tinha uma forma de quebrar as pessoas com argumentos e com palavras às vezes simples, mas essa mulher quebra qualquer argumento que aconteceu naquele local com palavras de humilhação, como quem diz: Jesus, tudo bem, eu aceito o que for, desde que eu esteja com o Senhor. Sabe o que ela quis dizer? Pouco me importa para onde o Senhor veio, eu estou dizendo que eu aceito, nem que seja migalhas do Senhor, mas eu aceito qualquer coisa, porque só de ter algo do Senhor, eu já tenho tudo que eu precisava. Sabe o que é isso? Dizer: Deus, não me importa, mas eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu entendi que a minha vida sem o Senhor não tem propósito. Sem o Senhor, minha filha vai morrer. Sem o Senhor, eu não sei nem se a minha filha vai estar viva quando eu voltar, porque ela está endemoninhada, ela pode se matar, pode acontecer qualquer outra coisa. Mas com o Senhor, eu tenho a cura da minha filha. Você está entendendo? Enquanto Jesus estiver presente, não desista, persista, porque Ele vai te dar vitória. Quebre hoje Jesus com uma palavra que flui do teu coração. Que hoje, quando nós estivermos finalizando e louvando e adorando, você diga: Senhor, tu tens tudo, mas tu ainda não tens meu coração, e eu te entrego meu coração hoje nas tuas mãos, Pai. Toma meu coração, toma a minha vida, faz o que tu bem entenderes da minha vida, porque a minha vida é do Senhor, eu preciso de ti. E aí sim, Jesus começa a olhar a gente com uma fé robusta. Aí sim a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Mas hoje nós vamos sair daqui de uma forma tão convictos da fé que temos nele, que nós vamos agradar aos céus. Diga glória a Deus e fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Aplaude o Senhor mais forte.